Ora, terça-feira, dia 6 de agosto, que à altura falámos aqui um bocadinho marcado, volto a lembrar, estamos a gravar um bocadinho mais cedo, portanto podem acontecer aqui algumas coisas que eu não falarei, mas amanhã voltamos ao horário normal. Deixem-me só, eu não costumo fazer isto, mas deixem-me só responder a um comentário que nem foi no YouTube, nem no Spotify, foi no short que metemos nas redes. Eu vi isto no Face, mas provavelmente estará por outras redes também. Um comentário de alguém, eu não vou dizer o nome, até porque já não me lembro, mas não vou dizer. Alguém que disse duas coisas que me ficaram na cabeça. A primeira delas foi. Teve graça, teve muita graça. A primeira foi dizer que os jornalistas do 00 não despem a camisola. Ora bem, ele tem razão. Há um jornalista do 00 que não despe a camisola, que sou eu, que já vos disse 1000 vezes que tenho uma costela sportinguista. A minha família era sportinguista, portanto eu tenho uma costela sportinguista. Nesta altura da minha vida é um bocado indiferente se ganhar o Sporting ou o Rio Ave ou o Marítimo ou o Porto ou o Benfica. Quer é que os Lakers vão ao playoff da NBA. Mas tenho uma costela do Sporting, portanto é verdade, não diz para a camisola aqui no Mercado Flash. Agora, que culpa é que eu tenho que o Sporting tenha feito uma exibição terrível na Supertaça, depois do 3-0? Que culpa é que eu tenho que o Debas tenha oferecido um golo e que o Kovacevic tenha tido um dos frangos mais incríveis que eu vi nos últimos tempos, que parecia-me em câmara lenta? Que culpa é que eu tenho? Uma pessoa tem que dizer as coisas. Outra coisa que ele disse foi... e atenção, estamos a falar de uma pessoa, pai de 50 anos. Eu fui ver se era uma criança de 12, mas não, era uma pessoa de 50 anos. Onde o insulto é cegueta por usar óculos. Portanto, aos 50 anos fazer uma piada destas diz muito. Mas não temos culpa, não é? Que culpa é que nós tenhamos que o Sporting tenha perdido a Supertaça e que os dois reforços que jogaram tenham sido terríveis e que tenha ficado a clara ideia que é preciso reforço, nomeadamente um avançado, e não se fala de outra coisa senão do possível futuro avançado do Sporting. Mas sim, vocês sabem que eu defendo que... Eu não defendo que os jornalistas digam o clube só por dizerem, mas também não defendo que digam que não têm clube, porque toda a gente tem clube, especialmente a malta que trabalha em desporto, toda a gente tem partido, toda a gente tem ideologia, e portanto eu defendo que não temos que anunciar aí a fazer outdoors e cartazes, mas não há que esconder. Eu lembro-me, vou-vos contar uma história. Uma vez fui fazer um jogo ao Dragão, eu acho que já estava no 00, fui fazer um jogo ao Dragão e estava um colega de trabalho, não do 00, mas de outro órgão de comunicação social, e ele estava a entrar onde se levantam as credenciais. Ele passou por mim em direção a uma das portas do estádio, ele estava com gorro, cascol, todo tapado, mas eu por acaso reconheci-o. Eu nem o ia cumprimentar porque, pronto, ele estava na sua vida particular, equipado à Futebol Clube do Porto, e eu estava tranquilo a trabalhar, portanto nem o ia cumprimentar, mas ele viu-me e veio ter comigo e disse-me assim: opá, não comentes nada que eu estou aqui, pá, estou aqui um bocado incógnito. E eu pensar, qual é o mal dele, nem sequer trabalho em desporto, atenção, mas qual é o mal do rapaz no seu tempo livre? A única razão que eu possa imaginar para eu alguma vez dizer a alguém para não dizer que eu estava num estádio era se eu tivesse horário de trabalho e tivesse faltado para ir ao futebol. Mas não, ele estava literalmente no seu tempo livre, foi ver o seu clube, naquele caso é o Futebol Clube do Porto, e estava assustadíssimo que eu pudesse comentar com o resto da comunidade jornalística que ele era adepto do Futebol Clube do Porto. Obviamente eu não comentei, mas sinceramente não consigo compreender o problema, mas é o que é. Agora, não temos culpa que o Debas tenha tido uma má exibição. Não vamos aqui dizer que é uma contratação falhada, ele e o Kovacevic. Temos um jogo, não é? Pelo amor de Deus. Mas não correu bem e ficou, na minha opinião, mais do que o guarda-redes, mais do que o central, na minha opinião, volto a dizer, na minha opinião, ficou-me a clara ideia que falta poder de fogo para estas alturas. Numa altura em que o Sporting
precisava de carregar em cima do Porto, precisava de procurar o gol do empate, ou ainda quando o jogo estava empatado, precisava de carregar à procura de ganhar o jogo. Gyökeres não está bem fisicamente porque foi operado e ainda não está, se calhar, no pico da sua forma, que se calhar vai ter em setembro. O Sporting olhou para o banco e tinha o Rodrigo Ribeiro. Eu gostei da pré-temporada que o Rodrigo Ribeiro fez. Se eu acho que numa época onde o Sporting vai fazer 50 e tal jogos, ter Gyökeres e Rodrigo Ribeiro chega, eu acho que não. Mas eu já dizia isto no ano passado, quando o Sporting para os flancos tinha o Edwards, o Pedro Gonçalves e o Trincão, e com o Pedro Gonçalves muitas vezes a jogar ao meio quando o Morita foi para a Taça das Nações Asiáticas, para a Taça Asiática. Portanto, eu já acho o plantel do Sporting relativamente curto. Eu já digo isto desde o ano passado. Agora ainda ficou mais curto, não é? Saiu o Paulinho, não entrou ninguém. Portanto, eu diria que, vamos ver, ainda falta um mês para o fim do mercado, eu diria que será essencial ao Sporting contratar um avançado, e isto não é estar contra o Sporting. Ouçam, se eu tivesse que dizer hoje quem é que eu queria que seja campeão, pode ser o Sporting. Se ficaria incomodado por ser o Benfica ou o Porto, nada, meus amigos, nada. Desde que os Lakers vão ao play-off, para mim pode acontecer o que quiserem no futebol. Olhem, por falar em futebol, vamos só carimbar a oficialização. João Neves é jogador do Paris Saint-Germain. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, porque quando eu fui de férias estava-se a falar de determinados valores. Quando eu regressei a Portugal, os valores que eu estava a ler eram muito baixos, eram já semelhantes, eram estes valores, os tais 60 milhões, mais 10 mediante os objetivos, com o Jorge Mendes a levar 10% do negócio. Portanto, o Benfica não queria vender o João Neves, mas já que vendeu, dá 6 milhões de euros ao Jorge Mendes. É impressionante. Acho curto, acho um valor muito curto pelo João Neves. Eu não acho que o João Neves valha 100 milhões de euros, mas vendê-lo agora por 60 pode significar perda de dinheiro no final desta temporada, porque eu acho que ele valorizaria. Mas pronto, o Benfica optou por esta via. É um jogador que sai então dos encarnados depois de 2 épocas, vamos aqui arredondar para 2 épocas de titularidade no Benfica, uma época e meia, titularidade no Benfica. Na época passada, uma época de explosão, 55 jogos, 3 golos, 1 assistência, esteve no campeonato da Europa, e agora vai jogar no Paris Saint-Germain, vai ser companheiro do Gonçalo Ramos, vai ser companheiro do Vitinha, vai ser companheiro do Danilo, vai ser companheiro do Nuno Mendes, e acho que não me estou a esquecer de nenhum português. No sentido oposto, Renato Sanches, oficializado também como reforço do Benfica, chega por empréstimo de uma temporada, opção de compra de 10 milhões de euros. Eu vou-vos confessar que eu era muito fã do Renato Sanches, e continuo a ser, naturalmente. Já acho que perdeu um bocadinho o comboio de ser um dos grandes médios do futebol europeu. Mas o Renato Sanches que vi, por exemplo, no Lille, acho que o Benfica, se for esse Renato Sanches, acho que o Benfica ganha aqui um excelente reforço. Naturalmente as lesões condicionam-no muito, especialmente desde que ele chegou ao Paris Saint-Germain e na altura também Bayern Munique, mas lembro-me perfeitamente dele no Lille, e acho que no Lille ele esteve muito bem, e claro, lembro-me dele também no Benfica. Na época passada, ao serviço da Roma, fez apenas 12 jogos, 1 golo, foi contratado na altura pelo José Mourinho. Depois, com a saída do Mourinho, ele perdeu ainda mais espaço, se bem que as lesões já lhe iam retirando todo o espaço do mundo. O Futebol Clube do Porto anunciou uma renovação, falamos de um miúdo, que é o jogador mais novo de sempre a marcar na segunda liga. Deixa-me desligar o ar-condicionado, espera aí. Aí está o que é. É o jogador mais novo sempre a marcar na segunda liga. Falamos de Anya Kandé, renovou até 2027. Ele está entre a equipa B e a equipa também de sub-19. Portanto, ele está nesse processo. Ele no ano passado faz 24 jogos na equipa B, faz 17 jogos na equipa de sub-19. Também jogar na Youth League, marcou 14 golos na equipa de sub-19, marca apenas 1 golo na equipa B, mas é o jogador mais novo de sempre a marcar na segunda liga. O Anya Kandé renovou então até 2027. Uma cláusula de rescisão que estava em 30 milhões de euros passou para 50 milhões. O Futebol Clube do Porto a proteger uma das suas jovens promessas, também para evitarem que aconteça o que aconteceu com o Cardoso Varela, que eu acho que ainda não tem o seu futuro definido, não é? Portanto, eu estava aqui a perguntar há bocadinho, eu acho que ainda não sabe o que é que ele vai fazer. Se calhar vai ficar aqui um ano sem jogar, ou um ano não, se calhar meio ano até fazer 16 anos e depois lá vai para algum lado, vamos ver. Mas o que interessa é, Anya Kandé renovou um contrato então até 2027, mais 3 anos de contrato e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros para este avançado, um avançado que sempre que eu vejo jogar parece-me sempre muito melhor que todos os outros.
Vamos ver se vai atingir o seu nível que se possa imaginar. O Anakin, que atenção, é português, dupla nacionalidade da Guiné-Bissau, mas é português, portanto, provavelmente vamos começar a vê-lo aí também nas camadas jovens da seleção. Esperemos que tenha bom sucesso. O Sporting já não vai vender o Jeremiah St-Just ao PSV, isto porque a imprensa holandesa garante que o clube holandês ou o clube neerlandês desistiu da contratação do defesa central. É um jogador que ele tem que ir à bruxa, coitado. É o Renato Sanches e é o Jeremiah St-Just, coitado. Ele está sempre lesionado. Ele voltou-se a lesionar, vai agora falhar umas semanas. Problema muscular, não é? Se não estou em erro. Lesionou-se e vai. Eu acho que é problema muscular, né? Agora sinceramente já não me lembro. Seja como for, falava-se de o PSV estar disposto a contratar o Sporting, o St-Just. O St-Just, o Sporting tinha-o avaliado em 10 milhões, o PSV ainda não tinha chegado a esse valor, mas havia o cenário onde o clube neerlandês iria atingir esse valor. Ora, com as constantes lesões, o PSV e com a intransigência do Sporting nos 10 milhões de euros, o clube neerlandês desistiu da contratação do defesa central. É um jogador que, quando joga, parece-me sempre bom, é super rápido. O problema é que esta época que passou foi trágica para ele a nível de lesões. Faz apenas 20 jogos e 20 jogos que não foram nem de perto nem de longe de grande qualidade. Vamos ainda continuar em Portugal a falar do Nacional da Madeira, que oficializou um reforço, um avançado brasileiro chamado Isaac Tomic. É um jogador que chega por empréstimo de uma temporada, com a opção de compra no final dessa temporada, não sabemos os valores. Ele que representava o Atlético de Mineiro, chegou a jogar pela equipa principal do Atlético Mineiro. Ele tem apenas 20 anos, portanto é um jovem avançado. No Atlético de Mineiro tem aqui alguns números interessantes quando joga no Sub-20. Teve aqui um ano em 2023 onde faz 19 golos em 25 jogos. Na equipa principal do Atlético Mineiro eu acho que ele nunca marcou, mas também só jogou 5 jogos. Portanto ainda é curto, mas vai agora ser emprestado ao Nacional da Madeira, empréstimo, como eu disse, de uma temporada com uma opçãozinha de compra. Quem não vai continuar em Portugal, já não está sequer em Portugal, é o Nemanja Jovic. É um jogador que no ano passado foi um caso curioso, porque ele chegou ao Estoril a custo zero. Na altura ele tinha terminado contrato com o Partizan e na altura quando ele chegou havia alguma expectativa, porque ele estreou-se muito novo no Partizan, estreou-se com 16 anos no Partizan. Tinha feito, por exemplo, num ano 48 jogos, no outro 25. Chega ao Estoril e eu disse, bem, este miúdo tem aqui... ele é internacional sérvio, portanto, muito novo internacional sérvio. Ele tem apenas 21 anos. Estreou-se a titular no Partizan em 2020, portanto, com 16 anos. E ele chega ao Estoril e vinha aqui com alguma expectativa. E na altura, eu fiz um pequeno vídeo na altura para as redes e até bateu muito bem, porque o Estoril garantia aqui um internacional sérvio a custo zero, assim um bocadinho do nada. O que é certo é que ele passou completamente ao lado do ano da temporada, fez apenas 2 jogos na equipa principal do Estoril, fez 4 na equipa de sub-23, completamente fustigado por lesões e nunca conseguiu mostrar-se com qualidade ao Estoril, às equipas técnicas do Estoril. Portanto, agora vai jogar nos Emirados Árabes Unidos, no Al Ittihad Kalba. Já lá está, ele já foi oficializado, assinou um contrato até 2027. Não sabemos os valores, há valores de transferência, não sabemos quais são. Ainda assim, há essa transferência e há também o Estoril a manter 20% do passe deste internacional sérvio. E portanto, tendo em conta que ele chegou a custo zero, portanto parece-me uma venda interessante. O Farense está muito perto de garantir um guarda-redes chamado Lucas Canizares, que é filho de Santiago Canizares. Se calhar vocês não se lembram de Santiago Canizares, os mais novos que estejam a ver. Era um guarda-redes, chegou a ser titular da seleção espanhola, fez no fundo, foi o pré-Casillas, digamos assim. É um guarda-redes que brilhou nomeadamente ao serviço do Valência. Era o guarda-redes quando o Valência vai àquelas 2 finais da Liga dos Campeões, que perde com o Real e com o Bayern Munique em anos consecutivos. Portanto, estamos a falar de 99, 2000, 2000, 2001, acho que é isto, 99, 2000, portanto é em 2000 e 2001 quando o Valência perde aquelas 2 finais. Ele que é formado no Real Madrid, ou o Santiago Canizares, e o seu filho jogava lá e vai então assinar pelo Farense, vai assinar a custo zero. Ele nunca jogou na equipa principal do Real Madrid, mas na temporada passada fez 29 jogos no Castilho, a equipa B do Real Madrid. Vai chegar ao Farense aparentemente a custo zero, com o Real Madrid a manter um direito de preferência, uma opção de preferência, caso queiram recontratar o jogador. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É um guarda-redes, nem sei se ele é internacional jovem na Espanha, aparentemente não. Eu confesso que nunca vi jogar, portanto não sei se é bom ou não. Vamos ver se os genes forem bons.
ele poderá ser um brilhante guarda-redes. Que idade ele tem? 22 anos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda não é oficial, mas segundo a imprensa portuguesa, a imprensa espanhola também, e nós também apurámos isso, está praticamente fechado. Provavelmente será oficializado nos próximos dias. O Santa Clara também vai oficializar um jogador nos próximos dias, e esse jogador chama-se Abrão. Abrão com H, não é Abrão da Bíblia, esse é sem H, este é com H, e é um jogador que estava na Chapecoense. Desculpem, estava... Epa, engasguei-me. Peraí. Agora sim, aquela aguinha. Ele pertence aos quadros do Fortaleza, ele pertence aos quadros do Fortaleza, estava emprestado à Chapecoense, levava 18 jogos esta temporada na Chapecoense, da Série B do Brasil, e vai reforçar o Santa Clara. A Chapecoense já se despediu. A Chapecoense fez um comunicado onde explicou que ele vai deixar o clube e que vai rumar a Portugal para o Santa Clara. Não sabemos se será por empréstimo ou se será em definitivo. Falamos de um defesa central de 23 anos. Eu nunca vi jogar, portanto é formado no Fortaleza. Vamos ver o que é que isto poderá... Formado há alguns anos no Fortaleza. Portanto, não conheço, portanto vamos ver, mas segundo no Brasil se diz, está fechado, vai viajar nos próximos dias para os Açores para ser reforço do Santa Clara neste regresso à Primeira Liga. E que bom termos um clube dos Açores, porque eu adoro os Açores, já volto aqui a dizer, não sei se alguma vez disse, mas se disse volto a dizer, se não, digo pela primeira vez, gostava de me reformar nos Açores. Adoro os Açores. Ou no Alentejo ou Açores, uma das duas. O Gil Vicente está muito perto de fazer uma grande venda. Falamos do Gabriel Pereira, defesa central, já certamente o Humberto falou aqui dele. Gabriel Pereira, que vai rumar, ao que tudo indica, ao Copenhaga, está praticamente tudo fechado, vai render 5 milhões de euros, cerca de 5 milhões de euros em transferência direta, já 5 milhões de euros. E ainda mais 2 milhões para objetivos, portanto é uma transferência que pode chegar aos 7 milhões de euros, portanto uma grande venda do Gil Vicente, que ainda vai manter 10%. Isto é informações do jornal Record, que ainda vai manter 10% do passe do jogador deste defesa brasileiro, um jogador que no ano passado foi uma das boas figuras do nosso campeonato, fez 34 jogos ao serviço. Gil Vicente marcou ainda 4 golos, este defesa central brasileiro de 24 aninhos, 1,88m para o Gabriel Pereira. O Passos Ferreira está com vontade de voltar à Primeira Liga. Eu gosto do Passos. Gosto do Passos Ferreira, gosto do Passos, portanto, se eles puderem subir, ficaria contente. Se não, ficaria contente também, não é mesmo? Eles já vão em 11 reforços. 11, e ontem apresentaram 2. Vamos começar com um defesa central. Falamos de Diagão, nome de central. Tipo Paulão, faz-me sempre lembrar centralões dos anos 90. Diagão é reforço do Passos Ferreira, é um jogador que já jogou este ano na equipa principal do Flamengo, 2 jogos. Ele é formado no Flamengo, tem apenas 21 anos, chega a custo zero ao Passos Ferreira, assinou um contrato de 3 anos. O Flamengo ficou com uma percentagem do passe, mas ele é jogador, em definitivo, do Passos de Ferreira. Diagão. Vamos ver se o gajo é bom ou não. Gajo não, o jogador, eu não gosto da palavra gajo. 1,88m também, toda a gente tem 1,88m aqui para o 0-0. O Passos, que também apresentou o Maelo, acho que deve ser Maelo Renteria, avançado, nunca ouvi falar. É um jogador que é reforço por empréstimo ao Passos, por empréstimo com opção de compra. Ele que pertence ao Independiente Júniores do Equador, desculpem, ele é equatoriano, é um ponta de lança. 1,89m, não tem 1,88m, 1,89m. É reforço do Passos Ferreira, ele tem apenas 20 anos, um ano de empréstimo à opção de compra, não sabemos os valores. Vamos lá para fora falar de Mathieu Valbuena, que aos 39 anos, muito perto de fazer 40, eu vi qualquer coisa que acho que ele faz 40 em setembro, portanto muito perto de fazer 40, assinou por um novo clube na Grécia, ele que já tinha passado pelo Olympiacos e no ano passado esteve no Chipre, no Apollon Limassol, agora vai jogar no Atenas Kaliteia, assim é que está correto, Athens Kaliteia. É o clube do Mathieu Valbuena, 39 anos, um jogador internacional francês que brilhou nomeadamente ao serviço do Marselha, chegou depois a ser uma figura importante na seleção francesa durante alguns anos, e teve lá toda aquela história lá com o Benzema, toda uma história genial. Assinou então a custo zero e
vai prosseguir a sua carreira. Ele no ano passado, apesar de ter 39 anos, 34 jogos no Limassol, 8 golos, portanto números interessantes para este internacional francês. Outro internacional, mas argentino, falamos de Germán Petzela, campeão do mundo pela Argentina no último Mundial, foi oficializado como reforço do River Plate. O River Plate também oficializou o treinador, o Gallardo, e o seu primeiro reforço foi o Nicolás Petzela, o Germán Petzela, que é reforço então do River Plate. Ele custou cerca de 4 milhões e meio, era a cláusula de rescisão que ele tinha com o Betis, ele estava no Betis há alguns anos, assinou então com o River Plate, assinou um contrato de... confesso que tinha aqui apontado, não sei, vamos assumir que é um contrato de 2 ou 3 anos. Ele tem 33 anos, regressa então a casa, ele que é formado no River Plate, saiu depois para o Betis em 2015, jogou alguns anos na Fiorentina, regressou ao Betis em 2021, no ano passado ao serviço do Betis, este defesa central argentino, fez 40 jogos e marcou um golo, agora regressa ao futebol da Argentina. Nicolas Füllkrug foi oficializado como reforço do West Ham, o avançado de 31 anos assinou um contrato de 4 temporadas. É um jogador que eu não sou particularmente fã, aquele entre aspas, pinheiro, mas é um jogador que nos últimos anos tem-se mostrado importante, até na própria seleção alemã, muitas vezes como o joker a sair do banco. Custou ao West Ham 27 milhões de euros, ele que chegou-se a falar que tinha aí outros clubes interessados, nomeadamente a Itália, acabou por rumar ao futebol inglês, acabou por rumar ao West Ham, deixou o Borussia Dortmund depois de uma temporada onde fez 43 jogos, 15 golos e 9 assistências, portanto números muito interessantes, sendo que ele começa a época no Werder Bremen e marca também um golinho no Werder Bremen, portanto vamos aqui somar e dá 16 golos na temporada passada. Assinou então um contrato de 4 temporadas até 2028, é uma transferência que rende então 27 milhões de euros, aparentemente há por aí também uns bónus que podem fazer aumentar, mas vamos assumir que é 27 milhões de euros. O Sérgio Conceição, não o treinador, mas o filho mais velho, deixou o Feirense, ele tinha terminado o contrato, e assinou pelo Anorthosis Famagustas do Chipre, e ele no ano passado foi importantíssimo na época do Feirense, aliás foi uma das grandes figuras da manutenção do Feirense na segunda liga. Eu acho que até deixa-me só confirmar, porque eu acho que num dos jogos da decisão, nos jogos do play-off, eu acho que ele faz um bis ou um hat-trick, faz um bis, exatamente. O Feirense, exatamente, ele garante a manutenção ao Feirense, porque o Feirense tinha perdido no play-off com o Lusitânia, tinha perdido por 1-0, exatamente, no primeiro jogo, e depois no segundo jogo do play-off ele faz um bis na vitória por 3-0, que valeu então a manutenção ao Feirense na segunda liga. É reforço do Anorthosis Famagustas, 2 anos de contrato para o Sérgio Conceição. É um jogador Sérgio Conceição, intenso, não está ao nível do pai, a nível do jogador, mas aos 27 anos vai jogar lá por fora. Ele que já jogou na Bélgica, se não estou em erro, agora vai jogar no Chipre, no Anorthosis Famagustas. O Betis, que tinha perdido o Petzela, garantiu o Ricardo Rodrigues, não são da mesma posição, o internacional suíço que chega a custo zero, ele que pertencia aos quadros do Torino, é um jogador que chegou a prometer muito na altura no Wolfsburgo, quando apareceu um lateral. Quem joga FM sabem do que é que eu estou a falar. Quando ele apareceu no Wolfsburgo, parecia o Roberto Carlos versão suíça. Depois no Milan as coisas não lhe correram tão bem e estava há alguns anos no Torino. Agora é reforço do Betis, assinou um contrato de 2 temporadas a custo zero. Ele que já está com uns modestos 31 anos, há de ser um dos jogadores mais internacionais na história do futebol suíço, porque ele já leva 120 jogos pela equipa da Suíça. Já jogou, por exemplo, Mundial 2022, Mundial 2014, Mundial 2018, Jogos Olímpicos em 2012, já leva 3 europeus, 16, 20 e 24, portanto um jogador experientíssimo. Vai ser então reforço do Betis, um pé esquerdo que chegou a ser uma grande promessa do futebol europeu. Obviamente uma carreira boa, não é? Milan, Torino, Wolfsburgo, mas não atingiu se calhar aquele nível que se podia imaginar, e ele esteve naqueles Milans que foram um bocadinho modestos. Vamos falar agora de alguns jogadores portugueses, vamos falar de André Almeida. A imprensa inglesa e a imprensa espanhola garantem que o André Almeida vai ser reforço do Wolverhampton, 15 milhões de euros para este médio que pertence aos quadros do Valência. Na temporada passada as coisas não lhe correram tão bem, fez apenas 18 jogos, também alguns problemas físicos, mas na temporada anterior tinha feito 38 jogos. Aparentemente este internacional português sub-21, ex
ex-Vitória, formado no Vitória, vai rumar ao Wolverhampton, armada portuguesa, para o André Almeida. Não sei se o Vitória ficou com alguma porcentagem do passe do André Almeida quando o vendeu ao Valência. Se ficou, pode ter aqui um encaixe interessante com o Internacional Português Sub-21. Outro Internacional Português Sub-21, espero eu, deixa-me cá confirmar se ele foi Internacional Português Sub-21. Foi, sim senhor. Internacional Português Sub-21 que vai também ter aí uma transferência. O Diogo Gonçalves vai rumar à MLS, vai jogar no Real Salt Lake da MLS, vai render cerca de 3 milhões de euros ao FC Copenhaga. O Diogo Gonçalves, que relançou a carreira no Copenhaga, ele no ano passado fez 37 jogos, 11 golos, 6 assistências, importante na boa prestação que o Copenhaga fez na Liga dos Campeões. Ele que começou como extremo, acabou por ser lateral no Benfica, mas no Copenhaga muitas vezes até jogava a 10. Não deixa de ser interessante a forma como ele foi evoluindo a sua carreira. Aos 27 anos poderá então estar a caminho do futebol norte-americano da MLS. Real Salt Lake, 3 milhões de euros para este ex-Benfica. Segundo se diz na Dinamarca, ele até já viajou e vai fazer exames médicos hoje ou amanhã, portanto poderemos ter aí uma oficialização, não tarda nada. Para fechar alguns negócios milionários que aparentemente não vão acontecer, um deles vai acontecer, 2 não. Vamos começar com o Nico Williams. A imprensa espanhola garante que o jogador já decidiu e vai ficar pelo menos mais um ano no Atlético de Bilbao. Vai tentar levar o Atlético às competições europeias e quem sabe Liga dos Campeões, vamos ver. Obviamente já falámos aqui dezenas de vezes do Nico Williams, sabemos perfeitamente quem eram os clubes que estavam interessados. Ele regressou aos treinos hoje, ele estava de férias, se não estou em erro, até o dia 12, mas antecipou quase uma semana para poder começar a trabalhar e ajudar o Atlético no início da sua temporada. Aparentemente ele não vai sair, ele decidiu pelo menos mais uma temporada ao serviço do Atlético Bilbao, um jogador que vem de uma época brutal do Atlético Bilbao, 37 jogos, 8 golos, 16 assistências e claro, cereja no topo do bolo, o que ele fez no campeonato da Europa. Eu acho que, espero não estar a dizer errado, ele foi o MVP da final, acho eu, espero não estar enganado, mas tenho a ideia que sim. Julián Álvarez, esse sim, deve sair na Argentina, garante-se, e agora também na Inglaterra e também em Espanha, vai ser reforço do Atlético de Madrid, vai custar cerca de 70, 80 milhões de euros. Falámos ontem aqui da possibilidade do Arsenal se intrometer, mas ao que tudo indica, o jogador vai mesmo rumar ao Atlético de Madrid, ele que esteve na seleção olímpica, não esteve na seleção olímpica, exatamente, esteve na seleção olímpica, não marcou, fez 4 jogos, não marcou nenhum gol, vai rumar ao Atlético de Madrid. Já falámos aqui ontem dele, 19 golos, 13 assistências em 54 jogos, mas quer um papel mais relevante e no Atlético acho que o vai encontrar. Em Inglaterra até se falou ontem de que o João Félix teria sido oferecido também neste negócio, não parece que seja provável. Para fechar, vamos falar de Manuel Ugarte, isto porque o Man United desistiu da contratação do Manuel Ugarte e eu não acredito nisto. Não é que eu não acredito que o United tenha desistido. Eu não acredito é que o United tenha desistido porque o PSG pediu 60 milhões de euros. Ora, 60 milhões de euros pelo um jogador como o Ugarte, que vem de uma boa época, parece-me perfeitamente legítimo, e o Paris Saint-Germain pagou 60 milhões de euros ao Sporting para ter o Ugarte. Ora, o Ugarte não desvalorizou esta temporada. Portanto, o United não me parece que seja provável. Acredito que possam ter desistido porque o PSG se mostrou um bocadinho mais intransponível na venda, mas não acredito que seja por causa de serem 60 milhões de euros, porque eu acho que um jogador como o Ugarte vale perfeitamente 60 milhões de euros, não é por aí. Mas segundo se diz em Inglaterra, o Manchester United já está a avaliar outras opções, já desistiu da contratação do Manuel Ugarte, o internacional uruguaio, que no ano passado o Sporting vendeu ao Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros. E agora com a chegada do João Neves, o meio campo do Paris Saint-Germain realmente agora tem aqui jogadores a mais, não é? Temos o Ugarte, Fábio Ruiz, Vitinha, o Soler, que está aí no mercado também, o João Neves, o Emery, o Moscardo, mas esse também não acredito que seja já para começar a jogar, o coreano, o Lee Kang-in, ok, assim, uma época longa. Eles não contrataram, foi ninguém para a frente. Mas não. Deixa eu ver, já contrataram alguém para a frente? Não. Engraçado, porque eles perdem Mbappé, não é? Portanto, ainda não fizeram aqui nenhuma contratação. O João Neves, claro, mas ainda não fizeram aqui nenhum... o plantel não é assim
tão incrível como eu. Tem aqui, claro, Donnarumma, Marquinhos, Lucas Hernandes, claro, plantel do Caraças, Kipembe, Nuno Mendes, uma série de Hakimi, craques, Fabinho Ruiz, como eu disse, craques. Mas não há aqui um Mbappé, não é? Falta aqui se calhar aquele nome ofensivo. Portanto, vai ser um mês interessante também para o Paris Saint-Germain, habituados que nós estamos a que eles tenham Neymar, Messi, Mbappé, de repente não tem ninguém. Olha, vamos embora, meus amigos, até porque eu acho que a câmara está a ficar sem bateria. Eu espero que ela não fique sem bateria, não tenha ficado já sem bateria. Vamos embora e amanhã voltamos a ter o episódio à hora normal. Hoje é um bocadinho mais cedo porque eu tenho aí outras obrigações que me vão ocupar a tarde e eu não ia ter tempo para fazer um programa. E portanto vamos fechar. Não se esqueçam, entrem na liga do Mercado Flash do Apostasa. Não vi quantas pessoas é que temos, mas deduzo que já tínhamos um bocadinho mais. E é isto. Vamos embora. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.